Às vezes um filme não é perfeito, assim, ele não é considerado bom, mas de alguma forma ele movimentou alguma emoção e ficou marcado, né? E esse filme é El Autor, ou O Autor, de 2017. Em inglês ficou The Motive. É um filme de 1 hora e 52 minutos e a direção é de Manuel Martín Cuenca. Eu assisti novamente para fazer esse episódio, né? Eu acho que os pontos fracos continuam, eu tenho a mesma sensação sobre eles e hoje eu tenho um entendimento melhor do que eu não gosto nele. E eu não tenho nada a indicar sobre esse diretor. Ele tem outras obras, mas como eu não gostei dele nesse filme, da direção, né? Eu não procurei outras coisas dele ainda. Talvez futuramente, né? Señores, váyanse a la calle, investiguen la vida. ¿Cuántas veces lo he dicho? No, yo es que me bloqueo mucho. Y al bloquearme, pues me inspiro en libros. Pero es que los libros no están para que usted se inspire. Los libros se escriben para ser leídos. La inspiración está en la vida. Si usted se quiere inspirar, ¡viva, coño! ¡Viva! Aqui, em El Autor, a escrita é quase um objeto de desejo, tanto do protagonista quanto de outros personagens também que aparecem bem secundariamente. São figurantes, né? Mas a gente entende que eles estão buscando um refinamento na sua escrita para se tornarem escritores, né? Profissionais ou não, né? Mas eles têm paixão por essa arte. E eles fazem cursos, né? Eu não sei se aquilo é um curso de escrita criativa, não sei se é esse o nome que se dá, mas é algo assim. E nós vemos essas cenas algumas vezes no filme, essa sala de aula, né? Que é frequentada também pelo protagonista. Mas o filme, ele é aberto com uma masterclass de algum acadêmico da área literária ou algum escritor, eu não sei quem é aquela pessoa, mas ele tem uma plateia lotada e prestando atenção sobre tudo que ele está falando a respeito de como prender o seu público, né? O que é que um livro tem que conter para conquistar um público, para ser interessante? Eu não sei dizer se a palestra é boa, é útil de fato, eu achei meio chinfrim o que foi mostrado e talvez seja essa a intenção de fato. Mas o nosso protagonista está ali, está muito empolgado com aquilo, você percebe, desde o início você percebe a paixão do protagonista, que é o Álvaro, vivido por Javier Gutiérrez. Eu acho um excelente ator, ele é uma das melhores coisas nesse filme. Você se convence da paixão que ele tem uma paixão, se ele tem talento é outra coisa, né? E nesse começo, quando ele está nessa masterclass, o telefone dele toca e o Álvaro sai correndo, sai apressado dessa masterclass porque ele tem que ir a uma cerimônia de entrega de uma honraria de cidadã do ano da Andaluzia para uma grande escritora espanhola. E que se trata de Amanda Carvajal, que é nada mais nada menos do que a esposa do protagonista. Quando ele chega a essa cerimônia, ela já está pronta para fazer os seus agradecimentos e ela agradece formalmente a ele, sobretudo por ter chegado. E ela faz um pequeno discurso terno de agradecimento ao pequeno Bruno, que a acompanha diariamente enquanto ela trabalha, acompanha com seus olhinhos brilhantes. É uma ótima companhia, um apoio emocional e a gente pensa que é o filho, né? Não, é o cachorro. Então ali já está tudo estabelecido. O Álvaro é um apaixonado por literatura e é casado com uma escritora reconhecida que valoriza muito mais a atenção do seu cachorro, a presença do seu marido. Isso vai só crescendo, eles se odeiam, eles se desprezam. Nós não sabemos exatamente a razão, mas para mim fica claro que o Álvaro tem a Amanda como uma sombra, porque ela tem o sucesso e ele tem a vontade de fazer aquele sucesso também, né? O estabelecimento desses personagens é bem no comecinho do filme. O Álvaro vai para sua aula lá de escrita criativa e apresenta um texto. O professor lê esse texto em voz alta, acho que ele faz isso com todo mundo, não sei. E ele faz uma humilhação pública ao Álvaro, ao texto do Álvaro, ao Álvaro pessoalmente, a figura dele. Diz que ele não escreve nada, ele frequenta aquela aula acho que há 3 anos e nunca escreveu nada de fato, de bom, nunca começou um livro.
Ele copia as coisas de autores estrangeiros e, na verdade, um autor não se faz escrevendo coisas que ele não conhece. Ele tem que sair, olhar a vida, olhar as pessoas, entender o seu redor, escrever sobre coisas que ele compreende. E ele vai fazer o que o professor fala para ele fazer, só que de uma forma bastante deteriorada. Ao invés de observar pessoas, ele vai espionar pessoas. E ele é preguiçoso, ele vai espionar pessoas que estão próximas a ele. E ele passa a manipular a vida dessas vítimas dele. Com essa manipulação, a vida delas fica bastante instigante e ele tem isso como tema para o seu livro. A gente não sabe exatamente como que é organizado o livro, mas o professor dele passa a gostar do texto dele. Só que é interessante, tudo é bastante interessante, assim, a história, né? Eu acho que é um pouco longo o filme para esse texto, para esse roteiro. Porém, o que eu não acho crível é como ele vai colocar isso de forma concreta, como escrita. Ele simplesmente se senta, ele pega esse material que está gravado e é como se ele estivesse só transcrevendo o que ele está ouvindo. Ou ele é tão genial que ele consegue arrumar aquelas ideias, né? E organizar aquelas ideias em forma de um livro, né? Em forma de uma história coerente, concreta. Mas é muito fácil, gente. Ele só se senta e começa a escrever. Ele não demonstra nenhum conflito, nenhuma angústia que a gente espera que um escritor tenha, né? Eu acredito sempre nisso. Enfim, ele não me convence nem um pouquinho. Mas eu acho um bom pontapé inicial para essa lista de escritores e obras no cinema. E o autor, ele estava, pelo menos quando eu assisti da primeira vez, estava na Netflix, e eu acredito que ainda esteja. Mas é fácil de encontrá-lo por aí também.